Olá, meu nome é Jorge Faca. Vamos então ver algumas das características que definem as semelhanças e as diferenças entre o paintball e o airsoft. Partindo do princípio que estamos a falar de modalidades muito semelhantes no que diz respeito aos jogos recreativos, aos milsim, e aí sim, de facto, a comparação pode ser feita. Por exemplo, no que diz respeito aos jogos e às propostas de missões ou de jogos que eventualmente vemos e que somos, enfim, que vemos por vezes a ser anunciados, o que é curioso é que esse jogo, ou essa proposta, ou essa missão, ou essa patrulha, ou esse big game, tanto pode ser jogado em paintball como em airsoft. Porque, na verdade, o facto de ser em airsoft ou paintball apenas é o meio pelo qual é feito, de facto, esse desafio. Portanto, não há jogo absolutamente nenhum ou missão absolutamente nenhuma que possa-se dizer não, esta é especificamente de airsoft e só pode ser jogado com airsoft. Não. Todas podem ser jogadas numa modalidade ou noutra. Agora, o que acontece é que, obviamente, o airsoft tem tido um boom enorme agora e a quantidade de praticantes que existe do airsoft agora é gigantesco, até pelo número de associações, clubes que desenvolvem de facto atividades de airsoft, e só por isso se percebe não só a quantidade de propostas que existem, portanto a quantidade de jogos e iniciativas que existem, e obviamente que os conceitos e os jogos, as propostas em si, são propostas muito enriquecidas no ponto de vista do tipo de jogo que é, do tipo de missão que é, portanto com muito rigor, muitos objetivos e algo que de facto se desenvolveu muitíssimo bem no airsoft. No paintball isso existe de alguma maneira, ou existiu mais no passado, quando existiam muitos big games e muitas propostas de cenários de facto com vários tipos de enredos e nesse sentido havia de facto não só uma adesão muito grande também de jogadores, nessa altura até mais do que ainda do airsoft, e aí sim havia também objetivos, missões e casos muito concretos. No entanto, é de realçar que de facto o airsoft conseguiu um nível de perfeição a esse nível, portanto, no que diz respeito ao enredo e à forma como as missões são feitas e à forma como exige, os requisitos que exige que uma equipa possa promover esse mesmo jogo ou possa executar esse mesmo jogo, são de facto maravilhosos e nesse aspecto há que evidenciar que o airsoft é muito superior. O paintball teve de facto uma evolução. Agora, principalmente nestas modalidades de milsim e magfed, já vou explicar um pouco o que é. De facto, agora começa-se a ver, por algumas inovações que tem havido até no próprio paintball, que de facto começam a aparecer exatamente propostas e missões e jogos que vão muito ao encontro daquilo que já é feito de facto pelo airsoft. Isto tudo graças a circunstâncias que vemos agora, por exemplo, estes carregadores agora, que ao invés do tradicional loader que os marcadores do paintball têm, agora existem mags, portanto, ou magazines, se assim quisermos chamar, e que levam 20 bolas, portanto, e nesse sentido os jogos passam a ter um sentido muito mais tático e como tal diferencia-se, digamos, bastante do paintball dito tradicional, em que de facto o número de bolas que se leva é muito superior. Portanto, hoje em dia também os próprios marcadores assumem um papel mais de réplicas, portanto vão mais ao encontro daquilo que é o real action ou a simulação militar, digamos assim, inclusive no que diz respeito a marcadores. Já o airsoft, obviamente que aí já faz parte da sua gênese aquilo que são réplicas e o que é incrível é que existem enormíssima quantidade de réplicas e de modelos e aí sem dúvida que o airsoft ganha muitos pontos pela medida em que não há qualquer arma real que não exista em reprodução réplica para airsoft. E mais ainda, réplicas que podem ser, independentemente do mesmo modelo, podem ser totalmente em metal ou em plástico, variantes, digamos assim, que se podem adquirir e pegando aqui um pouco até que o airsoft acredito que tenha aqui uma componente de colecionismo também, portanto quem gosta obviamente de armas e de guerra gosta obviamente de ter a sua coleção e de aí o poder proporcionar um jogo com essas mesmas réplicas poderá ser obviamente aqui um tipo de praticante muito particular. No paintball isso não existe tanto, a procura da réplica ou da proximidade da réplica é uma coisa que é recente e de facto sempre se privilegiou mais no paintball o próprio jogo em si. A equipa, a forma como a equipa intercala, já vamos ver porquê, porque também apresenta algumas vantagens nesse aspecto. Bom, no que diz respeito à legislação, e uma vez que falamos de réplicas, é importante aqui ter a noção que ambas estão abrangidas exatamente pelas mesmas leis. Ou seja, as réplicas agora têm que ter, obviamente, este tipo de pintura, portanto, neste caso das armas, ou das réplicas curtas, tem que ter o cano pintado e, neste caso, o punho. Nas réplicas que são mais compridas, digamos assim, ou mais longas, é a coronha que tem que ser totalmente pintada e o cano igualmente pintado também com os 10 cm em pintura fluorescente, como é recomendado que seja feito pela lei. Portanto,
Ambas as modalidades regem-se pela mesma legislação. Esperemos que mude, porque de facto não faz muito sentido este tipo de equipamentos estar sujeito a este tipo de pinturas que compromete. Obviamente que em jogo, sempre que se está a jogar, estas partes podem ser ocultadas ou camufladas, mas o que é certo é que no seu estado natural e da forma como são transportadas, é de facto assim que devem ser. Outra circunstância diferente tem a ver também com o tipo de equipamentos com que se joga uma e outra modalidade. O paintball, obviamente, obriga-se a jogar com uma máscara que protege a totalidade da cara e, obviamente, que aí com uma proteção superior. O airsoft não, o airsoft apenas exige uns óculos balísticos, embora se recomenda que, de facto, outro tipo de proteções possam existir, quer para os ouvidos, quer para a face, e recomenda-se. No entanto, pode ser perfeitamente jogado só com uns óculos tão simples quanto este.